Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre Copasa. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu like aí no vídeo, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, sem mais enrolação, vamos começar a falar aí sobre Copasa, uma ação que subiu muito hoje, logo após as eleições, e isso ocorreu devido à possibilidade de privatização da empresa. Isso já saiu no passado e hoje, após a eleição, voltou à nova essa possibilidade de privatização, tanto da Copasa quanto da CEMIG. E basicamente essa é a situação atual da Copasa. A empresa tem um PL de mais ou menos 7 bilhões de reais, uma dívida bruta de 3,7 bi. O valor de mercado hoje da Copasa é de mais ou menos 5 bilhões, ou seja, é uma ação que está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. A empresa tem ativos totais no valor de mais ou menos 12,5 bilhões e a maior parte está no ativo não circulante, que é onde fica o imobilizado, o intangível. Os contratos que a empresa tem de concessão são classificados na parte do balanço de ativo não circulante. O ativo circulante tem um peso de mais ou menos 2 bilhões e 142 milhões de reais, sendo que o caixa é de mais ou menos 800 milhões de reais. A dívida líquida da Copasa é 2,9 bi. Olhando apenas esses indicadores, já temos uma ideia de que o endividamento está até aqui numa situação bem confortável. A empresa também faz parte do novo mercado, isso também dá bastante segurança quanto à governança corporativa, e o free float da Copasa é de 49,56%. E o free float é justamente esse porque a outra parcela, ou seja, a maior parte das ações, pertencem ao controlador da Copasa, que é justamente o estado de Minas Gerais, que detém 50,03% das ações totais de Copasa. E justamente por isso as ações subiram hoje, após as eleições, devido a essa possibilidade de privatização da empresa, e é uma expectativa que já tinha no passado e voltou aí à tona após a votação que ocorreu ontem. E sobre o preço das ações da Copasa, CSMG3, atualmente está sendo negociado aí por R$ 15,42, está subindo hoje cerca de 16,8%, está na máxima, olhando aí um período de um ano, e notem que a empresa realmente subiu e subiu bastante, fechou aí setembro em mais ou menos R$ 13,40 e agora vem subindo aí bastante devido a essa possibilidade de privatização logo após as eleições. Bom, e os últimos resultados divulgados foram os do segundo trimestre de 2022. Temos aqui uma comparação com o segundo tri de 2021 para ver se os resultados evoluíram, se as receitas subiram e como ficou a situação do lucro. Olhando aí, a receita operacional líquida da empresa fechou em 1,5 bi contra 1,4 bi no segundo tri de 2021, crescimento de cerca de 5,8%. Porém, os custos da empresa também cresceram e cresceram cerca de 12,5%, ou seja, cresceram mais do que as receitas. Logo, o resultado bruto diminuiu e fechou em 579 milhões de reais, uma queda de cerca de 3,5%. As despesas operacionais tiveram uma queda, fator também positivo, as despesas foram mais bem controladas, fecharam em cerca de 263 milhões contra 278 milhões no segundo trimestre de 2021, teve uma queda de cerca de 5,6%. Com isso, o resultado antes do resultado financeiro fechou em 315 milhões contra 321 milhões no ano passado, uma queda de cerca de 1,7%, e o resultado operacional líquido fechou em 180 milhões e 390 mil contra 237 milhões e 127 mil no segundo trimestre de 2021, uma queda no lucro líquido de mais ou menos 23,4%. Como vimos anteriormente, as receitas cresceram bastante, mas as despesas e os custos cresceram mais. Por conta disso, o lucro líquido diminuiu, olhando aí um período de um ano, e a empresa evidencia nos seus relatórios os custos e despesas que são administráveis e os que não são administráveis. Quanto aos que são administráveis, esses são os que a empresa pode controlar. Notem que teve um crescimento, mas um crescimento de apenas 3,3%. Normalmente, esses custos administráveis são materiais, serviços de terceiros, são custos que a empresa pode manter sob controle. Porém, existem aí alguns custos que não estão sob o controle da empresa e esses são os que cresceram mais, cresceram aí cerca de 12,5% e foram os que pesaram aí um pouco mais. Como por exemplo, energia elétrica, que subiu bastante, olhando no período de um ano, combustível, etc.
Também tem a questão da depreciação. Depreciação, quanto maior o imobilizado, maior é a depreciação, via de regra, e também cresceu aí cerca de 3,4%. E considerando toda essa situação atual dos custos da Copasa, né, o lucro diminuiu, mas a empresa vem conseguindo controlar alguns custos e despesas. Sobre o EBITDA e a margem EBITDA, é justamente isso que a gente sempre gosta de analisar, que é o resultado da empresa retirando o resultado financeiro, depreciação, amortização e os tributos. E o EBITDA no segundo trimestre de 2021 fechou em mais ou menos 492 milhões de reais, o mesmo valor basicamente que fechou no segundo trimestre de 2022. Mesmo o lucro líquido diminuindo, o EBITDA não teve tanta variação. Já a margem EBITDA, obviamente que ficaria um pouco menor, até porque o EBITDA se manteve, mas as receitas cresceram e a margem EBITDA desse segundo trimestre fechou em mais ou menos 35,6%. Agora, olhando os resultados da Copasa no longo prazo, sempre importante analisar para verificar se ao longo do tempo as receitas e os lucros da empresa estão crescendo. E notem que, em geral, as receitas seguem em crescimento. Isso é natural, até porque a empresa vem fazendo investimentos dentro do setor de saneamento e também os seus contratos são corrigidos pela inflação. Já o lucro líquido, passamos aí por alguns momentos de queda, principalmente nesse terceiro trimestre de 2021, porém agora estamos passando aí por um momento de recuperação. Inclusive, já estamos voltando aí a patamares anterior a esse terceiro tri de 2021. Cabe aos investidores monitorar e vamos também acompanhar aqui no canal para verificar se essa recuperação vai realmente ocorrer em V e o lucro líquido vai acompanhar esse crescimento da receita. Olhando para o longo prazo, também temos sempre que analisar se a empresa vem fazendo investimentos, pois isso nos dá a ideia de se a empresa vai continuar crescendo. Nesse ano de 2022, a empresa já investiu até o momento 481 milhões de reais e está previsto até o final do ano que a empresa invista cerca de 1,3 bi, ou seja, a maior parte dos recursos a empresa ainda não investiu de acordo com o que está previsto. E para os próximos anos também a Copasa deve fazer grandes investimentos, variando aí entre 1 bilhão e 400 milhões de reais e 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ou seja, quem investe em Copasa pensando aí no longo prazo pode esperar que a empresa deve continuar crescendo e deve continuar investindo no seu ramo de atuação. Sobre o endividamento, nesse segundo trimestre de 2022, a dívida bruta fechou em mais ou menos 3,8 bi, sendo que cerca de 25% dessa dívida é para o curto prazo e 75% para o longo prazo. Considerando o caixa, a dívida líquida fecha em mais ou menos 3 bilhões de reais e a dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 2, ou seja, em mais ou menos 2 anos, a Copasa gera recursos suficientes para honrar toda a sua dívida. Porém, como eu já mencionei, a grande maior parte é para o longo prazo, o que nos dá a ideia de que atualmente o endividamento da Copasa está bem controlado, até porque é uma empresa que gera caixa muito rápido e realmente não deve ter muita dificuldade para pagar o seu endividamento. Sobre as concessões, normalmente empresas de saneamento têm concessões para atuar em cada município e é sempre também importante avaliar esses contratos e prazos de concessões. Sobre os contratos mais relevantes da Copasa, que representam em cerca de 50% das receitas totais da empresa, o primeiro que deve vencer é o de Belo Horizonte e vai vencer apenas no ano de 2032. Ou seja, falta 10 anos para um dos contratos mais relevantes da Copasa atingir o seu prazo de vencimento. Isso também dá certo conforto para os investidores de longo prazo e também sempre existe aquela possibilidade de renovação. Obviamente que pode haver alguma mudança dos normativos e nas leis desse setor de saneamento, mas essa possibilidade de renovação não pode ser descartada. E considerando aí essa situação dos contratos, atualmente eu diria que a Copasa está numa situação também muito confortável, pensando aí no longo prazo. Sobre a situação hídrica, no ano de 2021, algumas partes do Brasil sofreram bastante por conta da escassez de água. Reservatórios, como o caso da Sanepar, estiveram bem escassos, mas a Copasa nesse momento também vem mostrando uma situação bem confortável, onde a média aí dos seus reservatórios é de mais ou menos 94%, considerando os reservatórios mais relevantes para a empresa. Levando em conta essa situação atual, uma crise hídrica nesse momento não deve ocorrer, também é um fator de segurança no curto prazo, mas óbvio que essa possibilidade não deve ser descartada no longo prazo, em algum momento pode ocorrer, mas pelo menos até o final do ano eu diria que estamos numa situação aí bem confortável. Falando agora um pouco de dividendos, afinal muitos investidores gostam de receber a notificação de dividendos caindo na conta, é um fator muito
importante na hora de tomar a decisão de investir ou não em uma empresa. Atualmente, o payout médio da Copasa é de mais ou menos 69,33%. Ocorreu no ano de 2020 algumas distribuições não recorrentes, pingou um valor a mais na conta do acionista da Copasa. Inclusive, nesse momento aí, o dividend yield da empresa estava lá nas alturas. Logo após, a empresa pisou o pé no freio e atualmente o payout é de mais ou menos 41,89%. Particularmente, acredito que nesse momento a Copasa deva manter aí um payout médio de mais ou menos 40% a 50%, considerando essa estratégia de investimentos atual da empresa. Por fim, temos aqui os indicadores atuais de Copasa. O dividend yield hoje é de 2,49%, está um pouco baixo, a empresa diminuiu um pouco os dividendos, até porque o payout diminuiu e o lucro da empresa diminuiu nos últimos trimestres, como eu mostrei anteriormente. Mas olhando aí o histórico da Copasa, um payout aí de mais ou menos 50% a 60%, eu acredito que a empresa ainda vai pagar bons dividendos aos acionistas e o lucro líquido também está voltando a subir. Esse dividend yield aí deve ser temporário, logo deve ultrapassar pelo menos os 6,5%. Hoje o P sobre L é de 13,68, considerando o lucro por ação atual e o preço atual da Copasa. Mesmo depois dessa grande subida, temos um P sobre L aí bem interessante. O P sobre VP 0,84 é uma ação que ainda está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, considerando o valor patrimonial da ação de 18,46. Olhando aí esses indicadores de valuation, eu diria que a Copasa está sendo negociada aí num preço muito interessante, mas ainda assim nesse momento eu acho a Sanepar um pouco mais atrativa. Sobre o endividamento, já apontei anteriormente, está sim bem controlado, uma situação que não deve preocupar os acionistas. A margem líquida 7,10% está um pouco baixa, deve subir aí nos próximos trimestres, pois os resultados da Copasa estão voltando a subir. O ROI também 6,10%, o ROA 3,43%. Esses indicadores de rentabilidade eu também acredito que devam subir nos próximos trimestres, e ao longo dos anos a Copasa vem mantendo aí esse crescimento das receitas. O do lucro diminuiu um pouco, mas eu acredito também que deva acompanhar o crescimento da receita líquida. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que deixe o seu joinha, vai ajudar a esse vídeo chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.